Podemos começar? É bate-papo. Podemos, lógico, lógico. Dá à vontade aí. Com você sempre à vontade, né? Já é uma história de vida, né? Pois é, cara. Você sabe que eu vejo a Melissa, ela tem 7 anos, né? Sim, olha a sua idade. Eu olho para ela assim, eu não consigo acreditar que eu, daquele tamanho, estava num palco dançando, cantando e falando. E você já tinha estado com a Bibi Ferreira numa peça Barra Pesada. Sim. Linda peça, uma das peças mais lindas que eu já vi. E você estava lá junto com o Ulisses, né? Tava lá, cara. Eu vendo meus filhos, falo, não é possível. Não é possível. A gente é privilegiado. Tivemos caminhos aí que nos levou a encontrar pessoas muito, 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 muito importantes. Mas você vem desde bebê, né? Sim. Na sua idade, eu fugia de casa para cantar no rádio. Para cantar no rádio? Lá em Barretos. Tinha um programa infantil de auditório lá em Barretos, né? E aí você ouvia no rádio? Eu ouvia no rádio. Que meus irmãos, eu gostava muito de música. Meu irmão ouvia Elvis Presley, Neil Sedaka, esse rockão legal. E eu adorava e cantava lá. Tudo errado, mas cantava, né? E aí eu fiquei sabendo que tinha esse programa infantil. Um dia eu sintonizando a rádio descobri que tinha esse programa. E aí eu fiquei imaginando como é que eu faria, sem contar nada para ninguém, porque meu pai não ia deixar, minha mãe não ia deixar, e eu imaginei o caminho, era assim, era virar à direita, sair de casa, virar à esquerda, andar até uma certa quadra, aí eu virava à esquerda, 2 quadras eu estava lá, na rádio. Aí eu entrava lá sozinho, cheio de gente, lotado com auditório e tudo, e aí eu era o único menino que ia lá, era muita menina que ia lá, né? Uhum. E eu lá no meio me inscrevia com 8 anos. Sozinho? Minha mãe escutou, cara, ficou louca. Vai buscar seu irmão que ele tá lá na rádio cantando. Sim. E eu cantando Oh Carol em inglês, aquele inglês que né? Qualquer coisa. Oh, say my hit me, oh, say me true. E cantava, fazia um sucesso do caramba. E eu achava que eu merecia aquilo lá e que eu gostava daquilo, mas meu pai não deixava, ele era pesado. Aí, mas aí eu fugia para participar, mas eu fugia sempre. Sempre fugia, participar de concurso de dança, ganhava prêmio, não podia levar para casa, que meu pai brigava comigo. É mesmo? Mas eu já era meio da pá virada, então eu acho que eu sentia a febre que você sentiu naquela idade, eu também tinha já nessa idade, era muito doido. Muito doido. Você já estava consciente naquela época que você estava fazendo? Assim, você tinha um pouco de noção de que você gostava? Sim, sim. No Tistu, sim. Na Gota d'Água, com 4 anos, eu gostava de estar ali. Eu acho que eu não tinha noção do palco, da plateia, mas de estar ali com as pessoas, gostava. E eu vivia no colo da Bibi Ferreira, né? De vez em quando eu sinto o cheiro dela. Você era um bebê mesmo. Você era um bebê. Era muito louco. Era uma criancinha, um bebezinho. Isso em que cidade? Em Barretos. Em Barretos, né? Você falou. Barretos, Aí você saiu de Barretos quando? Quando eu fiz 18 anos, eu caí fora, eu vim para São Paulo. Mas eu não, porque fez não vim para isso. Tipo essa coisa de agora fiz 18... Porque eu tinha que fazer o tiro de guerra antes, para poder ter o certificado militar. Então eu não podia sair. Era época de ditadura, era uma coisa muito louca, mas eu vivia no 7º céu, não tinha a menor noção de ditadura. Sim. Eu gostava de Beatles, nadava, fazia competição de natação, jogava futebol. Gente, é muito legal. Aqui estou com o Armando Tiraboski, um amigo muito querido há 40 anos, e nós somos astros do teatro nacional juntos. Tira me ensinou muita coisa. E assim, é legal que a gente se conhece há muito tempo. Já gravamos juntos, já fizemos teatro juntos, já nos encontramos de diversas vezes e formas e tal. Mas essa conversa que a gente está tendo agora é uma coisa que nunca acontece, né? De conversar. Fala de você, me conta um pouquinho e tal, do passado, da trajetória e tal. Então, para mim, é uma delícia e tá dividindo ainda com o público que gosta de dublagem, que gosta de você. Isso é muito legal. E como é que você foi parar na dublagem, Tira? Aí assim, eu saí de Barretos, tive que fazer o tiro de guerra para poder sair de casa e você tem que ter senão eu teria que fazer exército em São Paulo, se eu viesse para cá, né? E aí era 1970, 10 de fevereiro de 1970, eu saí de Barretos, eu lembro que eu peguei uma carona de um amigo, ele veio para cá e cheguei na casa de um amigo, minha mãe falou, não, como é que você vai? Você não conhece nada. Ela falou, não, eu vou com um amigo que sabe. Aí meu amigo foi lá, falou, não, eu conheço São Paulo, tudo. E aí eu fui na casa desse amigo e falei para ele que eu conhecia, senão a mãe dele não deixava ele ir também. E a gente pegou uma carona com um cara que ia em São Paulo. Entendi. Ia deixar a gente ficar aqui na Duque de Caxias com o São João. E ele me deixou ali, dali eu teria que ir
para São Caetano para ir na casa dos parentes. Eu fui tudo por rumo, assim. E fui andando naquela calçada e vendo, até apareceu um instituto de beleza de uma prima que eu tinha. E aí eu fui lá, encontrei ela, deixei no salão de beleza, falou, o que você está fazendo aqui? Eu falei, cheguei aqui, vou ficar uns dias na sua casa. E já fiquei ali, tal, fui trabalhar. Aí depois eu fiz uma par de coisa, banco, eu trabalhei em banco. Achei que estava dando bem em banco, mas eu não queria aquela vida para mim, né? Aí eu ia ter umas férias, eu catei a grana que eu tinha, dava para ficar uns 4 meses parado, assim. Aí eu vi no jornal que tinha exame de vestibular para educação física em Ribeirão Preto. Aí eu falei, vou fazer isso aqui, vou passar umas férias lá em Ribeirão Preto. Você é muito aí fui para lá, fiz o vestibular, passei. Aí, como eu era de São Paulo, tinha um pessoal do segundo ano que ia fazer uma apresentação teatral. E eles perguntaram para mim se eu não tinha noção. Eu tinha visto um espetáculo que tinha ficado marcado na minha vida, que é o Gospel, que o Antônio Fagundes fez, o Jesus. Era feito num circo. E aí eu falei, olha, é só pegar o livro, copiar mais ou menos, eu sei mais ou menos como é que é a cena, e aí a gente faz. E aí, em vez de fazer no circo, eu adaptei para uma escola, para uma quadra de futebol de salão. E tinha todo o desenrolar da peça, o pessoal todo assistindo em volta, o desenrolar da peça, e no final o Cristo era crucificado com o pessoal jogando bola, batendo na marca do pênalti, e ele crucificado ali, o pessoal metendo bola nele na marca do pênalti. Foi uma adaptação muito louca, foi um sucesso. E eu caí na real e falei assim, é isso que eu quero para minha vida, é a minha área, é a minha turma, né? Aí eu parei a escola, vim para São Paulo e comecei a estudar teatro e vim para fazer teatro. E aí, primeiro ano do curso, eu já fui chamado para fazer o Carroça de Ouro, do Fernando Muralha. Era um espetáculo de comédia dell'arte feito numa carroça, na praça, era feito na praça. A gente viajou pelo Brasil inteiro, ele tinha ganhado uma verba, eram 9 numa Kombi viajando, cara, 9 atores numa Kombi viajando. Fomos para o Brasil inteiro, iam na frente um caminhãozinho que baixava a carroceria e montava um palco na praça pública. E a gente, vestido de personagem de comédia dell'arte, fazia na praça o personagem. Eu falei, não tem outro lugar melhor para eu me testar, né? E aí eu fui para lá, nossa, mas eu amei. Aí eu voltei, fui fazer o espetáculo no Sesc Pompeia, o Oscar Felipe me viu, e aí ele já me convidou para fazer o espetáculo dele, e aí eu comecei a fazer um atrás do outro, fizemos o Tistu, estreamos o Tistu, e aí o Silney ganhou prêmio com o espetáculo, mas era um espetáculo maravilhoso, você fez, né? Você viu, era um musical assim, encantado, né? Ele era incrível também. Aí num dos espetáculos foi entre cinema e tal, comercial. E aí, num dos espetáculos que eu estava fazendo, a Anaí Silva me viu, foi lá ver o Mauro de Almeida, ela me viu, me convidou para ir para Alamo, eu dublei um personagem, o Líbero me deu um personagem para fazer, eu dublei, falou, pode escalar. E aí, já comecei a dublar. Eu já tinha feito cinema, já tinha dublado meus personagens. Dublado assim. Mas outros personagens não, tem que ser cara de pau. A vida é de cara de pau. Eu sou. Por isso que eu acho que as coisas dão certo. Muita coisa deu certo porque eu não sabia que podia dar errado. Então eu fui, não entendo como aconteceu. Eu dirigi, fui assistir em direção do Zé Renato. Foi lá e fez, né? É uma coisa fantástica. E eu tenho certeza absoluta que tem uma coisa dentro da gente que em inglês é muito legal, é poderoso. É o will, o desejo. Mas o will, em inglês, ele tem muito mais força. Profundo, né? É aquela coisa de dentro da tua alma. Né? Quando você fala assim, eu quero, você consegue. O mundo conspira para você conseguir aquilo lá. Pode ir, que não tem problema. A Nair foi assistir, Nair Silva, que é uma grande dubladora, diretora de dublagem, infelizmente faleceu amigona, recentemente. Mas a Nair, ela é responsável por colocar metade de São Paulo, né? Metade de São Paulo, é verdade. E aí, quer dizer, ela foi ao teatro, viu você no palco e falou, quero que você vá dublar. E vai lá no estúdio. A gente foi tomar uma cerveja no bar, porque ela estava com o Mauro lá, e aí ela falou assim, ô Líbero, fala para ele lá, leva ele lá para dublar com a gente. E aí ela me deu o telefone, liguei para lá, marquei um dia, fui lá e já comecei a dublar. Aí depois já logo me indicaram lá na TVS, lembra do SBT que tinha? A dublagem do SBT? Zé Soares, tudo. Aí me chamaram para lá, aí deu um bode desgraçado, porque eles já me chamaram logo para fazer o antagonista de uma novela. E aí deu um ciumeiro, assim, do pessoal que estava dublando. Ele não tem condições de dublar um antagonista ainda. Aí eu fui lá e falei, vai ver se não tem condição. A gente tem que ralar e fazer, né? Isso em que ano, Tira? Isso era 86, por aí, 85, 86. Tá vendo? Faz tempo, né? Século passado.
século passado, né? Tá vendo? Eu gosto de falar isso porque, como eu era, deve estar cheio de gente agora. E eu sempre quero que essas pessoas que tenham isso na alma, que tenham esse estímulo, que eles se sintam confortáveis, que eles não são só loucos. Eles são loucos de Deus. É louco, entendeu? Louco de Dionísio. É louco de uma outra sintonia. Então, tenha esperança. Vai no seu sonho, que dá certo sim. Não precisa ser o melhor. Eu nunca quis ser o melhor. Eu quero ser o melhor do que eu posso fazer. Nunca competi com ninguém, a não ser na época que a gente fazia teste para musicais, para essas coisas que a gente tinha que ralar e dizer que era o melhor. Mas, na verdade, nunca tente ser o melhor do que o outro, porque você se perde no outro, a gente não sabe o que é o outro. Seja o melhor de você mesmo e vai fundo. Eu acho que é legal falar isso porque eu sofri um pouco, meio perdido, achando que eu era uma pessoa desencontrada, desgarrada, sabe? Sim. Eu fui só me encontrar lá em Ribeirão Preto, que eu falei, achei meu quintal, é esse. Eu posso escrever, posso dirigir, posso atuar, eu posso fazer tudo, é a minha família. Quem me encantou a primeira vez foi Berta Zemmel, um espetáculo que eu estava no banco, eles davam de graça do SESI, eu fui ver, tinha um espetáculo chamado A Vinda do Messias, com a Berta Zemmel. Eu fiquei enlouquecido, era um monólogo dela. Eu falei, gente, que lugar, que mundo é esse, que maravilha. No outro dia tinha um Raul Cortez no outro, já peguei ingresso que era de graça também, fui lá ver e já comecei a me meter com o pessoal. A gente descobre o caminho da gente, né? Ou o caminho da gente descobre a gente. Mas eu acho que os dois. Também, né? De se colocar à disposição do universo também. Você foi para lá, foi para cá, tentou isso, você se mexeu, porque esperar sentado que o sonho te encontre. Encontra, o sonho te encontra, mas você nunca vai ser protagonista daquilo. Tem uma piada do cara que queria ganhar na loteria, então ele rezava para Deus e não sei o quê, ele falava, porra, eu fiz isso, eu já fiz aquilo, eu fiz não sei o quê, eu sou isso, eu sou aquilo, eu já criei meus filhos, eu fui um cara maravilhoso, e toda semana ele ia lá no domingo e rezava até um dia que pintou uma luz assim, no teto da igreja e tal, e aí veio aquela voz e falou, então joga, porque o cara queria ganhar na loteria, então jogava, pô. Faça a sua parte. Faça a sua parte que o resto rola na boa. Mas eu gosto é uma sequência, né? Desse papo assim, porque a galera que acompanha a gente é um pessoal jovem, é um pessoal aí que está se formando em termos de valores, de caráter, de sonhos, de carreira. Sim. E eu acho muito importante. As histórias das pessoas, elas motivam e mostram que é possível, que é verdade, que acontece, né? Muito. O universo conspira. Na verdade, nada disso existe. A gente constrói na cabeça e esse mundo se forma depois. Amanhã não existe. Ontem já foi, morreu, acabou. A história. O negócio é agora e eu tenho que fazer. A partir de agora, que é o que eu estou fazendo com você, eu tenho que construir o amanhã. Hoje eu já estou preparando o amanhã e amanhã vai ser outro amanhã. Para trás é a história, aquilo que a gente coloca no Instagram e conta os babados. Mas amanhã é uma tela branca que eu vou ter que escrever de novo. Então, quem quer ter futuro, amanhã começa a botar o primeiro tijolo, o primeiro passo, abre o primeiro livro. Não se preocupe em terminar o livro. Abra o livro, deixa ele te encantar. Livro, gente, leia muito livro. Leiam muitos livros. Você dublou John Malkovich, Liam Neeson, Jason Statham, enfim, tudo quanto é galã aí do universo. Você tem algum ator que você, dos que você dubla, que você fala, putz, esse cara eu amo, quando ele aparece na tela você fica um pouco mais motivada, não sei. Olha, o Statham é fantástico, eu gosto dele, eu visto ele assim e eu me sinto ele, eu acho ele... Você, o Wilson da Mata no Bruce Willis e você no Jason Statham, né? Tipo, unanimidade, né? What? Vai precisar. Eu gosto dele porque eu acompanhei ele desde o começo da carreira dele. Eu vi ele começando, titubeando, porque eu como ator, eu já tinha muito mais experiência que ele quando ele começou a fazer cinema. Então eu via ele começando e sabia das titubeadas. Algumas coisas eu até dava uma maquiada para melhorar. Para trazer ele para nossa alma, para aqui para o Brasil, às vezes, um pouco, né? Então o que eu faria naquele momento? Eu dava uma costurada, uma coisa que talvez até que ele não tenha feito. Entendi. Mas dentro, respeitando o limite dele, porque senão não estaria modificando o que ele está fazendo, né? Era mais dar uma arredondada em algumas coisas. Mas ele vem tendo um crescimento de trabalho e como ator que é maravilhoso. Eu dublei um filme dele que chama A Espiã que Sabia de Menos. Ele faz comédia, uma comédia fantástica. É difícil fazer comédia. Ele se critica, ele se coloca, sabe? Ele não tem medo de ficar ridículo. Eu tenho o hábito de fazer coisas que as pessoas dizem que eu não posso. Andar sobre fogo, esqui aquático vendado,
Aprender piano depois de velho. Então ele está ficando realmente um ator fantástico. Eu gosto muito do Liam Neeson, que ele tem um jeito de trabalhar discreto. Ele é muito, muito sutil nas interpretações dele. Eu disse que ia te encontrar. Ele que ele dá, que te dá a alma do personagem. Então é onde eu me jogo também e faz eu viajar por lugares que eu nunca iria. Legal. Ser dublador é o maior presente que um ator pode receber na vida, se ele levar a sério isso. Se ele respeitar o trabalho do outro ator e tentar entender a alma daquele outro ator. Um dos que eu mais gosto é um dos que eu menos dublei, na verdade. Eu gosto do Klaus Maria Brandauer. É um ator alemão. Eu fiz um Nero. É um ator alemão, ele fez Mephisto. Eu acho que eu fiz 2, 3 filmes dele, no máximo. Mas é o maior ator que eu já encontrei, assim, para dublar, que é fantástico. Ele faz cinema, teatro e televisão no filme, assim, que é uma coisa... Tá tudo junto, tudo dentro, sabe? Sim. E o alemão, né? Eu gosto muito da língua alemã. Eu fui estudar lá em Munique. Outra coisa, eu botei a mochila, me joguei lá. Deixa eu me virar aqui. Eu fui lá estudar alemão. Porque eu queria estudar a Segunda Guerra, sabe? Lá, e foi ali que começou tudo, em Munique, que começou a barra toda pesada. E eu queria estudar pelo ponto de vista alemão. Porque a gente sabe pelo ponto de vista do ganhador. Eu queria ver o ponto de vista de quem perdeu, qual era o movimento, por que aquele momento foi... Isso é vida, isso é teatro. Quando eu jogo para esses assuntos, é tudo coisa que vai me ajudar a fazer. Eu queria muito fazer alemão para poder entender a alma alemã quando eu dublasse. Klaus Maria Brandauer. Eu fiz o primeiro filme dele, o Nero, eu falei, quero ver essa língua, porque é ali que tinha coisas que eu não detectava, que era da pronúncia, da emissão vocal, que dava uma alma que eu falei, eu preciso buscar isso. Aí eu fui aprender a língua e estudar a história deles para poder entender e fazer um filme alemão, de brincadeira, coisa, mas eu tenho uma base ali para fazer, entendeu? Legal. E vem cá, você fez, por exemplo, uma coisa que o pessoal gosta muito, que é legal, que foge, né, a gente ouve a tua voz e, putz, é uma voz firme, bonita, aveludada, enfim, claro que você usa a interpretação para colocar ela em várias tonalidades. Sim. Você fez, por exemplo, claro, o presidente negro do 24 Horas. Dos Estados Unidos. Isso foi muito louco. Era muito louco. Você botava na voz. Ele tem uma caixa de ressonância no peito que ninguém vai ter na vida. Quando me deram aquilo lá, eu falei, não vou fazer isso nunca. Hey, what's up? Acho que foi, quem foi que me deu? Acho que foi a Nair que me deu esse personagem. E eu falei, Nair, eu acho que não dá para fazer. Teve 3 personagens que eu quase que recusei, cara. Eu falei, Nair, eu vou ter que fazer um vozeirão com esse cara. Não era Nair, não. Foi o pessoal lá Moura. Não foi o Fábio Moura? Foi Fábio Moura. A Nair me deu um outro que foi com o Mel Gibson, que ela me deu o Coração Valente para fazer. Ótima a tua voz do Mel Gibson. Eu não recebi nada. Deus faz dos homens o que eles são. Aí eu fui lá fazer um teste pro pessoal e eu falei, Nair, isso é pro Amazones. O Amazones está pronto. O vozeirão lindo. O cara, ele tem voz heróica e dubla bem pra caramba, né? Ele tá pronto, coloca ele aí tudo. Ela falou, não, aqui eu quero você, eu quero que você faz esse personagem aí. Eu falei, tá bom, vou fazer o teste. E peguei o teste. E aí foi fantástico, né? Foi muito legal ter feito. O presidente dos Estados Unidos, ele tinha a voz dele, eu só trabalho aqui, tudo aqui embaixo, Jack Bauer. Eu falei, meu Deus, então, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou interpretar jogando minha voz lá embaixo? Difícil, pouca inflexão, né? Aí eu fiz bastante exercício para ir afundando, tá? Eu virei assim quase Nilo Amaro e seus cantores de ébano, cantando Irapuru. Olha, Irapuru, Irapuru. Aí cheguei lá e fiz, ninguém sabia que era eu que tinha feito. Achei muito legal. Sim, falei, bom, então tá legal. Um dia, Wendel, eu estava no barbeiro cortando o cabelo. Aí eu tava vendo aquelas revistas de fofoca, de não sei o que, tinha uma amiga, aí eu tava vendo a amiga e tal, Denis, chegando no Brasil, Denis Weisberg, é o ator, ele chegando para lançar a 2ª temporada do 24 Horas, falei, aí eu fui ver a entrevista dele, aí chegou uma hora, o cara falou assim, como é que você se sentiu, você se viu dublado no Brasil? Eu falei, Aí ele falou, vi. Aí falou, como você sentiu vendo dublado? Eu fechei a revista, fiquei esperando, contei até uns 10, 15, eu falei, ele vai me meter o ferro, eu vou ficar arrasado aqui, eu não vou nem ver essa entrevista. Aí eu fui lá, eu olhei e tal, aí ele falou assim, vi sim, eu achei muito estranho me ver falando português, mas o cara tem um vozeirão bom, assim, eu não acredito. Eu sei, vamos compensar.
Tá bom. Fala isso de mim, cara. Falei, nossa, foi assim um prêmio que eu... Falei, cara, que legal o próprio cara achar... E é loucura da cabeça dele. Lógico que eu fiz um trabalho para chegar perto. A voz dele é uma das mais lindas que eu já vi na vida. Com uma ressonância, já vem com caixa de som ampliada, sabe? Mas os atores internacionais, de maneira geral, eles têm um profundo respeito pelos atores de voz. É verdade. Miram assim, tendo um respeito muito bacana. E geralmente eles dublam. Começando a ter no Brasil, mas durante muitos anos, né, não era preconceito, que é o pessoal que veio da rádio, que não sei o quê. Mas... E os atores dublam lá, quase todos eles. O Bryan Cranston, do Breaking Bad, ele é dublador também. Aliás, eu dublei um personagem que é feito com massinha, com um desenho animado. Não é desenho animado, porque é um trabalho de animação. Eu não lembro como é que é o nome da série. Ele faz um personagem muito louco e eu acabei dublando ele também. Eles são super-heróis, assim, mas assim, é coisa bem escrota, assim, Você falou de animação, eu lembrei de duas coisas aqui. Uma foi um filme que a gente fez, não sei se você lembra. Junto com você, que você fez uma porra de personagem. Isso, é o Anomalisa. Maravilhoso, Anomalisa. O filme ficou genial ali, você e a Angélica, e você pegou o tom e a aflição. É um personagem denso, muito denso, muito profundo. É sofrido. E ele tem um problema sério de doença mesmo, que eu não sei como é que é o nome dele, que todo mundo tem o mesmo... Por isso que você fez todos os personagens. Ele ouve o mesmo padrão de voz o tempo inteiro da mulher. Exato, em todos os personagens. Muito louco. E é uma angústia. Tornando murcha ou vazia. Angústia total. Foi muito louca. Esse filme ficou demais, realmente. Foi. Procurem aí, gente. Anomalisa. Tiraboski é o protagonista. A Angélica faz a... E o Wendel protagoniza todos os outros. E eu falei mais que todo mundo, apesar de não ser ninguém. Menos não vamos contar spoiler. Não vamos dar spoiler. Isso aí. Mas assistam. Mas é um filme bem pesado. Se preparem para assistir um filme que é difícil, é muito difícil, porque o diretor, o autor do filme, não economizou em informações psicanalíticas para fazer um filme assim, muito, muito, muito sério. Exatamente. Então, mas não é difícil, não. É que tem que assistir não como diversão, tem que assistir como uma coisa que vai te acrescentar uma outra coisa. Você vai sair diferente. É outra coisa que eu falo muito pra galera. É muito legal assistir Homem-Aranha, animação, não sei o quê, mas de vez em quando procurem assistir coisas que também agreguem valor ali para o teu crescimento, para o teu aprendizado, para você levantar dúvidas, para você criar sua opinião sobre as coisas. É muito importante, né? Que te modifique. Falou de ler. E a outra coisa que eu lembrei de animação, quem foi o louco que ouviu tua voz e falou: ele pode fazer o gato do Pokémon? Do Pokémon. Como é que foi isso? Outro acho que do Fábio Moura. Ele que começou a dirigir. Era muito louco o gato, né? É o Miau. Mas eu gostei. É o Miau. Miau! E quando passarmos a mão em todos os Pokémons deles, aqueles ratos assustados saberão que eu sou um gato básico. Eu sou meio chegado em gato. Tenho vários gatos na minha vida. Eu tenho o Gato de Botas, que já fiz uma versão deles, de um dos filmes do Gato de Botas. Tem o Miau, tem o Garfield. O Garfield é fantástico também, né? Então, estou no meio dos gatos, está tudo certo. Agora, o Miau é assim. Eu gostei muito do Miau porque ele é um Pokémon também. Muita gente não sabe que ele é um Pokémon, mas ele é um Pokémon também, um Pokémon que fala. Os outros não falam, eles emitem ruídos, essas coisas. Ele é um Pokémon que fala. Roubando você! E ele é muito velho. Então, ele é um gato sábio. Ele tem sabedoria nas coisas que ele fala. E ele não é mau. Mas ele encontrou aqueles dois que ele é apaixonado. Ele é apaixonado por aqueles dois estão sempre aprontando. E ele, para se sentir dentro daquela turma, então ele se aproximou desses meninos, é apaixonado pela Jessie e o James, e aí ele quer encantar os dois, ele quer agradar os dois, então ele entra naquela fria, ele diz assim que ele é mau, mas o mal dele, até quando ele fala, é fake, quando ele é mau. Ele é puxa-saco, antes das primeiras dublagens, eu fazia também o dono dele, lembra? Eu não lembro o nome do personagem agora. Que ele tem um dono, então ele tem um dono dele, e é um senhor. E aí, quando ele conta a história, ele começa a contar a história desse cara, e ele dubla esse cara. Na série, ele dublava esse personagem. Então, ele é assim, ele tem esse lado criança, porque nessa relação ele é criança, então ele pega a criançada, porque ele é ingênuo também, ele não sabe direito como é que o James eles agem. Ele está tentando se aproximar. Então ele vai. E como os dois são do mal, ele também acha que ele é do mal e ele quer ser o melhor do mal, só que ele se ferra o tempo todo. No começo eu achava que o Pokémon ele se repetia muito, era sempre quase a mesma história.
e depois eles explodiam e estamos decolando de novo e tal. Aí, o que acontece? Toda essa coisa que eu fui pesquisando, ele me dá a voz do personagem. Ele me dá esse desespero dele. Tinha que ser uma coisa rasgada, que é gato, mas é um gato com toda aquela emoção, com toda aquela verdade, com tudo aquilo que ele queria comunicar. O desespero de se sentir aceito. Então, é lógico que eu não vou falar isso para a criançada, tudo. Essa criançada, e nem para quem está assistindo. Agora, quem assiste vê que tem algo mais. Por isso eu acho que acontece. Parece que a equipe Rocket está decolando de novo! Coisas para dublador, conselho para dublador, já que aí, gente, presta atenção. já estou na idade disso. É o seguinte, não precisa dizer para o espectador quem é o seu personagem. Não fala que você é mau, não fala que você é aquilo, não conta para o espectador tudo, mas trabalhe tudo isso. Se ele é mau, vê onde está a maldade dele, não é mau por ser mau. Alguma coisa levou ele a isso. Então tem toda uma história que você precisa construir, ou trazer rápido, como a dublagem é rápida, dar verdade para aquilo que ele está fazendo. Só isso. Mas vai com conteúdo. O conteúdo não vai ser mostrado, ele vai ser sentido pelo espectador. Eu uso muito nessa coisa de vilão e tal, a ideia de abraçar a causa. Então, lógico, você não pode criticar, nem um pouco, e nem dizer, olha como eu sou mal. Exato. Aí é Brecht. Aí você está fazendo Brecht, você faz o distanciamento e você faz o personagem criticando ele. Aí é outra coisa. Na dublagem, quando não for Brecht, você tem que defender o seu personagem. Exato. Você tem que dar humanidade a personagens, sabe, que você jamais faria, ou coisas que você jamais faria. Aí que está a riqueza da gente. Não se poupe. Use a experiência que você está tendo. Viva aquele personagem. Aproveita para você, para trazer para você. Para você nunca se sentir superior a ninguém. Para você se sentir diferente. E o diferente é legal. Ninguém tem que ser igual a ninguém. As razões são diferentes. E aí você vai começar a ser uma pessoa melhor também. Você vai vendo aquela pessoa que não é igual a você, falando, ela deve ter a razão dela. Não é ficar bobo. As pessoas virem e você não, dá tudo certo, nada. Tem coisa que é certo e coisa que é errada. E você curte mais. Quando você entende que a tua diferença ela é legal justamente por ser diferente, né? Lógico. Você passa a se curtir. E quando você se curte, respeita, você se ama, e aí você desabrocha, né? Então, não se preocupe em dizer como é o personagem. Faça o personagem. Viva o personagem. O pessoal vai ver coisas que você nem contou. Tem gente que chega para mim dizendo que o meu personagem fez certas coisas que ele não fez. Não fez, não está lá, não está escrito, não tem texto. Em teatro acontecia muito isso. Não, eu lembro quando você estava lá e você aconteceu, eu falei, eu não fiz isso. E como é que era a voz do Miau? Você lembra? Miau, ele chega aqui e fala assim, porque ele é todo desesperado, porque não tem nada que fazer. Estamos decolando de novo. Que engraçado. Você sabia que você fazia essa voz ou não? Como é? Eu já era da pá virada. Brincado com vozes. Brincava com... Essa foi uma encaixada, assim, que eu dei. E a gente nunca sabe exatamente essa voz. Eu não brinco muito exatamente com a voz. Eu sei das minhas possibilidades. Eu fiz canto, eu fui fazer aula de canto lírico, para poder ver até onde eu ia de nota, até onde eu podia aguentar. Eu não ia ser cantor. Aliás, na próxima encarnação eu vou vir louco do cantor, eu não quero ser. Dessa vez eu não quero escapar, não. Fiz musical, a gente fez cantos juntos, a gente fez musicais juntos, cantava tudo. Você lembra? Eu lembro mais ou menos. A música que era nossa? A sua, quando você pegava... Quando eu descobria que você tinha o dedo verde, aí você cantava a do dedo verde, a gente cantava junto. Verde, meu polegar é verde. Posso fazer. Não sei se estou assustado ou com medo. Não se preocupe, rapaz. Isso é um fato e não uma fábula. Não podem perceber. Túnel do Tempo, que legal. Era maravilhoso. E a plateia amava a nossa relação, né? Era legal. Tanto que quando o personagem morria, você ficava o centro de toda a emoção do mundo ali, né? Era muito, muito louco. Era bonito. Muito louco. E vem cá, tem uma coisa, o pessoal não sabe, né? O Tiraboschi, ele é um dublador que ele tem o sistema dele de trabalhar, né? Você criou o seu jeito que funciona para você, para que você mantenha em alto nível a qualidade do seu trabalho. Exato. Então você tem o seu método, o seu sistema, que você praticava em cada estúdio, né? Em cada sala que você entrasse, né? Às vezes
da mesma empresa, você se adaptava ali de acordo com o ar-condicionado, de acordo com a luz, de acordo com a posição da estante e tal, para você ficar à vontade para fazer o seu trabalho. Aí veio a pandemia e você começou a ter que trabalhar dentro de um estúdio novo, que é a sua casa. Como é que foi essa adaptação para você? Você vê como é que o universo conspira? Tudo que eu fazia, eu faço aqui tranquilo. Eu estava me preparando para essa pandemia, porque é exatamente o mesmo método que todo mundo deve estar usando. Porque eu faço aos pedaços. Primeiro eu vejo o personagem, sinto o personagem, eu saco como é que ele é, qual é mais ou menos a linha dele, como é que é o ator, qual é a idade do ator, como é a capacidade do ator chegar lá. Isso eu vejo assim logo de cara assistindo uma cena mais ou menos logo no começo para eu pegar esse clima todo. Aí depois eu vou dividindo em pedaços. E aí, o que acontece? Eu vejo onde que eu consigo lembrar de todas as emoções, de todas as pausas e inflexões e intenções. Quando eu vejo que está no suficiente, que a partir daqui eu vou esquecer alguma coisa, eu paro e aí eu começo a ensaiar aquilo ali. É como se fosse um bordado mesmo. Eu pego um pedaço, tem uma respirada aqui, tem um A ali, tem um ali, tem uma pausa. Eu acho que as pausas nunca são gratuitas. Tem uma coisa que aconteceu antes e uma coisa que vem depois. Portanto, ela tem vida ali naquele pedaço. Você está em silêncio, mas você está guardando para começar outra coisa. Então, tudo isso eu vou colocando nessa construção, que é tudo em pedaços. E eu tenho essa prática. Quem fez cinema tem uma facilidade para isso, porque no cinema você faz o fim do filme, depois faz a metade do filme, depois você faz quase no fim do filme, aí você volta para o começo, aí depois faz a segunda cena, e você tem que lembrar, ter dentro de você, atento, a lembrança de como acabou, como é que vai continuar, o que você vai deixar para outra que vem aí. Tudo isso aí, é isso que eu te falei, de dar um background para você usar tudo isso na dublagem instintivamente. Eu não fico pensando, agora eu tenho que fazer isso, não. Agora eu me deixo pleno, tô com a voz tranquila e aí deixo a química rolar tudo lá. Às vezes eu nem sei o que acontece, nem sei como que acontece, como que eu fiz aquilo. Mas dublar remotamente para você, então, hoje, tipo, super tranquilo, não foi algo que... Tranquilo. Aí você não tem saudade de voltar pro estúdio? Tenho saudade dos meus amigos. Não, tenho saudade dos meus amigos. Não, mas é assim, tem trabalho que eu acho que é legal no estúdio por causa da troca. Sim. Entendeu? Aqui... Embora eu faça sozinho lá no estúdio, antigamente era legal, que era na tabela, todo mundo ali na tabela, você trocava na hora, você interpretava junto com a pessoa ali, né? Agora a gente não tem noção de como a pessoa vai te entregar o texto dela e como é que você vai jogar em relação àquilo. Mas lá também não tem mais, lá no estúdio. A gente está sozinho. Mas a gente tem o diretor, a gente tem o técnico ali, a gente está olhando, tem um contato físico. Aqui a única coisa é que você tem que ficar preocupado tecnicamente com isso. O microfone está direito, se a tela está aqui, se está legal o texto, tem que buscar o texto, ver se está fazendo algum barulho. Grito, você tem que segurar ali o teu volume. Exato. Mas olha, eu estou me dando muito bem por causa disso, eu acho, por causa de toda essa experiência que desembocou na dublagem, que é o lugar onde eu acho que eu devia estar, é onde eu mais me realizei. Me realizei assim, em relação ao público. E eu queria fazer uma coisa. Quando eu fui dublar, eu fazia comercial, fazia cinema, fazia uma porrada de coisa, que eu estava assim, com uma imagem já legal, estava fazendo altos trabalhos em teatro aí, com pessoas bem importantes. Tudo isso foi me dando essa possibilidade de ter tudo isso agora. Quando eu comecei a fazer dublagem, teve um lance, foi marcante para mim. A gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala e faz. Agora a gente está sendo muito exposto. Naquela época era entrevista. Hoje, o jornalista ele sai da redação com já uma pauta, com o objetivo do que tem que atingir aquela entrevista. Então, dependendo da circunstância, ele altera o que você falou. Teve um que é legal eu até falar, que isso aí foi uma coisa que me deixou assim, eu falei, gente, eu não sou cabotino desse jeito. A Luciane, a dona da Udivide, ela me convidou para fazer uma entrevista. Você lembra que eu falava de entrevista? Eu não ia, né? Isso eu não gostava de dar, porque eu queria que a minha voz ficasse, um trabalho só da voz. Eu não queria interferir em nada, não queria que, o ator Tiraboschi, aquele tal, não queria não. Eu queria que ela viesse do começo, do zero, e fosse conquistando um caminho dela, definitivo dela. E aí eu falava que eu não queria dar entrevista, não dava entrevista. A Luciana falou, olha, é que você faz os personagens centrais quase todo do meu estúdio aqui. E aí eu queria que você venha aqui, só do lado, só para dar uma força. Eu falei, tá legal, vou lá. E aí eu não vou falar o jornal, não vou falar o jornalista, porque não fica legal. Eu estava dando entrevista, eu estava quietão lá no meu canto, e o pessoal falando. Aí eles falaram qualquer coisa lá que ele jogou para mim, aí eu falei 2, 3 palavras para ele. Aí ele falou assim para mim, nossa, e esse vozeirão aí? Aí eu falei, a Luciana falou assim, ele dubla o Mel Gibson, ele dubla o Richard Gere, ele dubla... Falou os personagens que eu fazia dentro daquele padrão que ele achou, que era o vozeirão e tal, né? Aí ele falou mais qualquer coisa, eu falei mais 2 palavras para ele. Aí saiu a matéria.
Aí saiu uma foto minha, ótima, né? Puta fotógrafo, pegar uma foto lá embaixo, escrito assim, Armando Tiraboski. Ele sabe que não tem o charme do Mel Gibson, mas tem certeza que sua voz faz muitas mulheres suspirarem pelo Brasil. Que viagem é essa, velho? Eu fiz essa cara a hora que eu li. Falei, oi, imagina, quem é tão cabotino de falar um troço desse, cara? Não, aí eu comecei a rir, falei, gente, e se eu fosse um cara que achasse que tivesse o charme do Richard Gere, eu ia me matar. Exatamente. Eu falei, graças a Deus eu tenho a minha consciência o pé no chão. Oi. Eu brinco. Mas ele falou assim, ele quis me elogiar e ele me colocou de uma forma cabotina. Eu falei, gente, se eu vejo isso escrito, eu vou falar, que ator é esse? Cara ridículo. Que sujeito ridículo é esse? Mas olha, e o cara fez, eu tenho certeza que era para me ajudar, porque ele estava com um sorriso daqui a aqui. Acho que ele gostou e ele percebeu isso. E para me ajudar, ele falou que eu tinha certeza que eu fazia... Minha voz fazia as mulheres suspirarem. Eu não estou preocupado em fazer a gente suspirar. Eu falo também muito, o pessoal quer fazer dublagem e tal, quer entrar, me perguntam muitas coisas, né? E eu falo, a voz, ela aparece ali quinta, sexta posição entre as coisas mais importantes. E de importância, exato. Você não tem que se preocupar com a voz. Não, é uma das nem um coisas pouco. Importantes. É a interpretação primeiro, é articulação, é dicção, é foco, é sensibilidade. Vem muita coisa antes da voz em si. A voz não importa, né? A gente está ali servindo a um personagem. Quando lançaram o Breaking Bad, era para Record. É isso aí. Agora, diga meu nome. E aí o pessoal da Record queria que eu desse uma entrevista e tal. Aí falaram, não tô a fim de entrevista, gente, pelo amor de Deus, deixa pra lá, não precisa disso. Não precisa dessa entrevista. Tá lá, o trabalho tá pronto, tudo. A minha voz é a voz. Fala do cara, do ator, tudo. Ele que tá lá na frente. Eu nunca quis estar na frente do personagem, né? Era justamente isso. Eu queria sumir dentro do personagem para incorporar aquilo lá. Esse é o trabalho do dublador. Quando você aparece demais, não tá muito legal. Então, sabe, fica você não é o caso. Falei, então tá, não, mas o UOL tá querendo, pelo menos fala pro UOL com o UOL, não sei o que. Legal, eu vou falar, eu recebo. Aí eu tava dublando, me chamaram dizendo, eu tava lá na Tempo, me chamaram para fazer, eu falei, com licença, pedi licença, o pessoal foi fazer uma entrevista. Aí não era o UOL, é uma, sabe essas coisas que tá no site do UOL? Mas tem aquela revista, de fofoca. Mas ela se apresentou como o pessoal do UOL. Tal. Aí a primeira pergunta dela, ela falou assim, é isso que eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, quem vai se expor, ator, dublador e tudo, quando der entrevista, toma cuidado com o que fala. E principalmente em vídeo, essas coisas, isso marca pro resto da vida. Se um dia eu der um vexame bêbado, eu vou ser aquele ator bêbado que fez isso. Acabou a minha carreira, eu vou ser aquele ator bêbado. Sabe? Então toma muito cuidado com o que você fala. Aí a menina, primeira pergunta, olha a casca de banana. A primeira pergunta dela, os fãs estão muito chateados, estão cabreiros, revoltados, porque a Record colocou o nome, o subtítulo de Breaking Bad, A Química do Mal. E isso eles estão achando coisa que é spoiler, já vem com um conceito, não sei o que e tal. O que você acha disso? Aí eu falei, o que eu posso achar disso? Pergunta lá para eles estão fazendo a divulgação do trabalho. Porque se eu falo que eu estou com os fãs, eu estou contra a Record. Se eu falo que eu estou com a Record, eu estou contra os fãs. Aí eu falei, se você quer falar comigo, vamos falar sobre esse trabalho. Falando sobre esse trabalho, você me pergunte sobre a dublagem só, por favor. Aí vamos conversar e tal. Aí eu acho que ela ficou com raiva de mim. Sabe como saiu no jornal? Saiu assim, dublador de Breaking Bad também já fez filme erótico. E apareceu eu na cama. Aí apareceu eu na cama com uma menina deitada assim, chupando o dedão do pé dela. Acredita isso. E eles, cara, é uma coisa louca. Eles fizeram isso com uma malícia, entendeu? Agora, eu sempre tive muito prazer de ter feito os filmes e os cinemas que eu fiz. Eu fiz filme erótico, fiz o que eles chamam de pornô chanchada. Mas na verdade não é pornô chanchada, é erótico. Eram uns filmes que a gente fazia para driblar a ditadura, para falar assuntos que não podiam, eram proibidos. A gente jogava por esse lado para falar outras coisas. E aí a gente tocava em problemas muito sérios. Não tinha dinheiro para produzir isso, a gente fazia na boca do cinema. Então, mas eu encontrei diretores fantásticos, sabe? Mas aí ela fez com malícia. Você vê como é que é a coisa? Que coisa. Aí que tá. Se eu fosse uma pessoa que eu não gostasse do meu trabalho, eu acho que foi tudo muito fantástico. Eu gosto muito, adorei ter trabalhado com o Davi Cardoso, adorei ter trabalhado com o Alfredinho Sanhai, foi um diretor maravilhoso dessa turma. É só dar um recado para a pessoa tomar cuidado, caprichar e deixa que o mundo conspira. Se aproveite, vive a vida, ame, deixe seu coração bem aberto para amar o próximo, como você gosta de ser amado, e o resto é a vida. Depois da outra encarnação, ver como é que é. Mas agora é assim, aproveite a vida. E ó, isso aqui é um bate-papo
papo, bate-papo, bate-papo. Então, primeiro que nós não combinamos nada do que a gente ia conversar, do que ia perguntar, foi tipo, e aí, pode, vamos entrar agora, vamos, eu tô te mandando o link, começamos a gravar aqui. Então, o que eu quero dizer com isso é que isso aqui é o Tiraboschi puro e simples, e espontâneo e natural, ou seja, é esse cara que vive a vida, que emana energia, que deixa a gente encantado por onde passa, não só com o seu trabalho, com o seu talento, mas com a sua humanidade, né? Com o seu carinho, com o seu jeito sempre de bom humor que você deixa, assim, vai deixar um rastro de pessoas felizes pelo caminho. Obrigado. Mas o seu estúdio inspira isso também, né? Eu abri direto com você quando você me ligou dizendo que podia. Eu falei, posso, depois das 10 que eu estou trabalhando até agora, mas eu preciso de um tempo para passar um pancake, porque eu preciso melhorar a cara. Enterrado aqui em casa, a gente tem que dar uma melhoradinha no visual para o público, né? Tira. Mas só um toque assim para o final, do pessoal. Eu sou mais ou menos o Miau. Eu sou antigo, eu sou do século passado. Mas eu sou uma criança agora ainda, aprendendo tudo. Isso que a gente tem que saber, que a gente está aprendendo cada dia. Eu sou um Miau, criança, aprendendo, me aproximando das pessoas e tirando delas o melhor que elas têm, tentando dar o melhor que eu tenho. Muito obrigado para vocês todos, meus fãs e as pessoas que gostam de mim. Eu gosto muito de ser o Armando Tiraboschi que vocês pensam, mas eu sou muito simples, sou muito comum, muito estudioso, muito careta, louco, uma pessoa normal, cheia de defeitos e cheia de acertos. Então, eu gosto muito de ser o Armando Tiraboschi que vocês colocam lá em cima e gosto também de ser esse Armando, porque é esse Armando que dedica o tempo dele para ser aquele Tiraboschi que vocês gostam tanto, tá bom? E eu gosto muito de vocês e em respeito a vocês que eu trabalho bastante e continuo pesquisando. E em respeito a você, Wendel, que é um cara muito legal, que sabe entender a alma que você é do nosso meio e que tem um respeito muito grande por nós. Muito obrigado pela tua exposição, pela tua família, por tudo que você é, tá bom? Obrigado, você é maravilhoso. Fico muito feliz. Obrigado mesmo pelo tempo aí que você cedeu para esse bate-papo, pela aula que você deu aqui de tudo, de interpretação, de vida, de transformação de ator, de tudo. Fiquei muito feliz mesmo. Legal essa oportunidade da gente conversar um pouquinho. Deu pena que saudade. Não deu entrar naquelas coisas que eu adoro quando você fala de teorias de conspiração, de coisas do Aí tá. Fica para a próxima. Eu lembro que você falou para mim, pesquisa lá, a Lua Oca. Nunca esqueci. Terra Oca. A Terra Oca. Terra Oca, A Garta. É Terra Oca mesmo. Tem cientista, e depois a gente tem assuntos ótimos. Gente, fica para outro vídeo aí. Fica. O Tiraboschi pelo universo e pelo mundo. Isso. E pelos outros universos. Obrigadão. Tchau, gente. Obrigado. Beijo. Gente, se cuidem, vacinem se você puder, tenha distanciamento se você puder. Se você tiver que trabalhar, cuide bastante, tiver que sair de casa, se cuide bastante, por você e pelas pessoas que você ama, tá bom? Quando sair... Isso, máscara. É o que a gente pode fazer para a gente continuar aqui na Terra tendo esse prazer de brincar junto, porque isso aqui é tudo uma grande brincadeira, não leva tudo tão a sério, assim, tá bom? Beijão. Valeu, Tira, obrigado. Tchau, meu bem.